Vídeo aula PHP de número 4. Vou mostrar hoje os operadores de comparação, ou então operadores relacionais. Então quais são eles? São o igual, representado por dois sinais de igual, o diferente, representado pela exclamação e igual, os dois juntos, ok? O maior, que é justamente o sinal de maior, já conhecido na matemática. O menor, também com o sinal de menor, já conhecido. E o maior ou igual, que vai vir com o sinal de maior, junto com um sinal de igual. E o menor igual, mesma coisa. Um sinal de menor mais um sinal de igual. Lembrando que o sinal de igual sozinho é atribuição, então para comparar uma igualdade a gente utiliza 2, como mostrado aí para vocês, beleza? E quando que a gente utiliza esses operadores de comparação? Como o próprio nome já diz, quando a gente quer comparar algo, quando eu quero comparar se alguma coisa é igual ou diferente, ou maior ou menor que outra. Então eu vou sempre comparar duas coisas e utilizar os operadores de comparação entre essas duas coisas que vai me dar um resultado. Por exemplo, se eu usar o operador igual e eu quiser comparar se 5 é igual a 4, isso só pode ter duas possibilidades, que é verdadeiro ou falso. 5 é igual a 4? É uma falsidade. Então o resultado desta comparação será falso. Agora, se eu utilizo o operador diferente, que é representado pela exclamação e um sinal de igual, com o mesmo exemplo, 5 é diferente de 4? É verdadeiro, 5 é diferente de 4. Então, essa expressão vai me retornar o valor verdadeiro. Beleza? Então, só existe duas possibilidades quando eu uso os operadores de comparação. Ou eu tenho o resultado verdadeiro, ou eu tenho o resultado falso. Beleza? Não existe outra possibilidade. Por exemplo, eu quero comparar. O porco ali é mais pesado que o coelho? Verdadeiro ou falso? Se ele for mais pesado, verdadeiro. Se ele tiver o mesmo peso ou for menos pesado, então será falso. Não existe outra possibilidade. Beleza? Então vamos para um exemplo com um código PHP. Então eu tenho o código, criei uma variável e chamei ela de casado. E nela eu atribuir true, que significa verdadeiro. Ou seja, é uma variável booleana, só aceita verdadeiro ou falso. Ok? E embaixo, com a função echo, eu imprimi o valor da variável casado. E o que o PHP faz? Se essa variável tiver o valor verdadeiro, ele vai lá e imprime 1, ok? Se for verdadeiro, ele vai imprimir o número 1. E agora no meu próximo exemplo, eu tenho a mesma variável, casado, e nela, desta vez, eu atribuí false, ou seja, falso, e vou imprimir com echo o valor novamente da variável casado. Só que dessa vez o que acontece? Não vai imprimir 1 e não vai imprimir nada. Então, quando o PHP encontrar uma variável falsa, ele não imprime nada. Quando ele encontrar uma variável verdadeira, ele imprime o número 1. Então, desta forma, a gente pode identificar se uma expressão é verdadeira ou se é falsa. Eu posso fazer a comparação, atribuir o resultado desta comparação em uma variável booleana e se me retornar 1, o resultado da expressão é verdadeiro. Se não retornar nada, é falso. Beleza? Então vamos para o exemplo prático dos operadores de comparação. Então aqui na prática, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável e chamar de resultado. Ok? Por enquanto, eu não vou atribuir nada a essa variável. Vou deixar só declarada, ponto e vírgula. Beleza? E aqui abaixo eu vou criar um echo, uma função que imprime no nosso navegador. E entre aspas duplas, eu vou colocar assim, ó, resultado é igual ao valor da minha variável resultado. Vou colocar aqui o nome da variável depois, beleza? Finalizando com um ponto e vírgula. Vou salvar aqui o arquivo, lembrando que eu já abri ele
no meu browser. E agora eu vou atualizar só para vocês verem o que acontece se você utilizar uma variável, tentar mostrar o valor dela ou fazer alguma operação com ela, caso ela não esteja iniciada, pois eu só declarei ela, mas eu não atribuí nada dentro dela, ou seja, eu não inicializei ela. Se eu apertar F5, vai me gerar um erro. E a gente pode ampliar aqui, ó, e ler que a variável não foi definida. E vai me apontar em qual linha está o erro. Line 5, linha 5. Então aqui eu posso identificar que eu tentei imprimir uma variável sem ser iniciada. Então, muita atenção com este erro aí. Agora, eu vou atribuir nesta variável resultado true, que significa verdadeiro. Salvei, vou executar e vai me mostrar desta forma. Resultado é igual, que é o meu texto, e aqui o 1, que eu tinha dito anteriormente, que caso uma variável booleana fosse verdadeiro, o PHP iria retornar 1 para ela. Então está aí confirmado. E agora se eu colocar falso aqui, ó, false, salvando, executando, não mostra nada, exatamente como eu tinha mostrado. Então, se for verdadeiro, mostra 1. Se for falso, não mostra nada. Desta forma, a gente pode identificar o resultado de uma comparação. Então, vamos fazer as comparações aqui. A primeira que eu quero mostrar é a de igualdade. Então, já que na maioria das vezes nós vamos comparar o valor de duas variáveis, ou então de uma variável com um número, eu vou criar aqui em cima duas variáveis, A, e vou colocar nela 10, e vou criar uma segunda variável, B, igual a 7, por exemplo. E aqui, ó, eu vou comparar a minha variável A é igual à minha variável B. Será que isso é uma verdade? Estou utilizando o operador da igualdade. Estou comparando se o conteúdo esquerdo é igual ao direito. É verdadeiro ou falso? Salvei, executei e está aí, ó, não mostrou nada, pois 10 não é igual a 7. É falso, não me retorna nada. Se fosse verdadeiro, retornaria 1. E agora eu vou mostrar aqui, ó, o da diferença, que é exclamação igual. Salvando, executando, me retornou 1, pois 10 é diferente de 7. Beleza? Então eu vou colocar aqui agora o maior. A minha variável A é maior que a minha variável B? Verdadeiro, 10 é maior que 7. Executando, continua o 1, que significa que retornou verdadeiro. E se eu colocar é menor? Vou salvar e vai me retornar nada, pois 10 não é menor que 7. É falso. Agora eu vou colocar aqui, ó, menor ou igual. Salvei, executei, continua sendo falso, pois 10 não é menor nem é igual a 7. E qual que é a diferença entre usar só o menor e o menor igual? Vou mostrar aqui agora. Ó. Se eu colocar aqui, ó, 10 nas duas variáveis, salvando, vou comparar se é menor ou igual às duas. Executei, verdadeiro. Ela não é menor, mas ela é igual. Ou seja, este operador compara se é menor ou se é igual. E o operador menor sozinho só compara se é menor. Beleza? A mesma coisa funciona para o maior ou igual. Vou salvar, o resultado continua sendo o mesmo, pois ele é igual. Agora um outro detalhe, eu tinha dito que o comparador da diferença é exclamação igual, correto. Mas eu posso também utilizar o menor e maior junto, que vai surgir o mesmo efeito. Beleza? Salvando, vou comparar, me retornou falso, não me retornou nada. Ou seja, 10 é diferente de 10? Falso. 10 é igual a 10. Beleza? Então você pode utilizar desta forma também. E por fim, eu vou mostrar este operador aqui, ó, igual, igual, igual. A diferença é o seguinte, eu tenho aqui, por exemplo, duas variáveis com o mesmo valor, 10, e elas são inteiras. Então, se eu utilizo dois iguais, ele me retorna verdadeiro, executando aqui, verdadeiro. Beleza. E se eu tiver um texto, porém com conteúdo igual? Ou seja, eu tenho uma variável inteira com valor 10 e eu tenho um texto, uma variável string com valor 10. Os conteúdos, os valores são iguais, mas os tipos são diferentes.
o igual é igual, vai reconhecer isso como verdadeiro, igual. Ele comparou o conteúdo das duas. 10 é igual a 10, verdadeiro. Porém, o igual, 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 3 iguais, vai comparar também o tipo, vai me retornar falso, pois ele compara se o conteúdo é igual e também se o tipo é igual. Ou seja, ele só vai retornar verdadeiro se os conteúdos forem iguais e também os tipos forem iguais, ok? Vou salvar, executar, aí sim ele me retorna um verdadeiro, pois as duas coisas são idênticas, ok? 3 iguais, compara se é idêntico. 2 iguais, somente o conteúdo. Então essa foi a nossa aula de operadores de comparação e até a próxima aula.